Guru Vabhishta Supurakam, Guru Ganaera Shisha Sambhushitam, Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam, Shilarupa Pantanugam, Govinda Bidam Ujvalan Varatanum, Bhaktiam Vitam Sundaram, Vande Vishwa Gurun Chadivya, Bhagavat Premnoi Bija Pradam. Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jagurudev, 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 Jagurudev. Então, a gente já estava conversando, né? Mas mesmo assim, boa noite para todo mundo. Eu tinha pensado em como a gente estava falando na semana passada sobre Bhavat Bhavam, mas eu acabei trazendo muito mais o Shakti Drishti do que mesmo o Bhavat Bhavam, porque o Bhavat Bhavam ele é muito efetivo quando a gente olha para o nosso mapa natal. Então, é difícil eu trazer uma interpretação dos efeitos que o Bhavat Bhavan gera nas casas, porque eu teria que escolher um ascendente e olhar o céu a partir desse ascendente. Mesmo que eu fizesse isso pelo Kala Purusha, que aí daria um efeito genérico, esse efeito genérico não daria para ser aplicado para uma pessoa. A pessoa teria que transformar esses efeitos trazendo para o mapa dela. Então, o que acontece? Só para a gente lembrar da relação do Bhavat Bhavam com o regente das casas, o posicionamento do regente das casas. Então, a gente tem aquela série de encontros em que a gente falou sobre o resultado de um planeta que rege uma casa nas outras 12 casas, no caso, na própria casa e nas outras 11 casas. Isso é um tipo de avaliação de Bhavat Bhavam. Por quê? Porque quando a gente vai avaliar o Bhavat Bhavam, a gente sempre vai olhar a posição de um determinado planeta ou de uma determinada casa e quantas casas um outro determinado planeta está dessa posição. Então, o Bhavat Bhavam, a gente vai avaliar o resultado da, vamos lá, a Lua na casa 11. Aí a gente vai contar quantas casas de distância está o Sol. Então, o Sol está na 7ª casa a partir da Lua. Isso vai ter um significado. Um dos significados disso, alguns dos significados entre o Sol e a Lua, está dentro do Panchang. E aí o Panchang é um outro estudo. Porque dentro do Panchang a gente vai ter os Titis, Hora, os Yogas, os Karanas. Então, tudo isso é relacionado ao posicionamento da Lua em relação ao Sol. Beleza. Pelo Bhavat Bhavan, a gente vai avaliar. Marte está na 6ª casa, a partir da Lua. Então a gente olha para a Lua e vai pensar, pô, a Lua é a minha mente. A Lua são os meus pensamentos, a Lua fala sobre os meus sentimentos, a Lua fala sobre a minha sensação de paz ou de conforto, a minha sensação, as minhas emoções. Marte vai trazer esses efeitos de paixão, de ação, de vontade, de desejo, de conquista. Então, se Marte está na 6ª casa a partir da Lua, a casa 6 representa desafios, inimigos, questões de saúde. Então,
O que é que Marte vai estar fazendo em relação à Lua? Gerando esses efeitos para a Lua. Isso vai gerar um resultado quando a gente avalia pelo Chandralagna. Então, Marte afeta a Lua, nesse exemplo que eu estou dando, né? Tipo, se Marte estiver na sexta casa a partir da Lua. Então, Marte vai trazer para a Lua esses efeitos em relação às características da casa 6. Mas Marte daria bons resultados na casa 6 em relação à Lua. Então, assim, independente da casa onde Marte está, a gente está fazendo um Bhavat Bhavan a partir da Lua. Se a gente quisesse fazer o Bhavat Bhavan a partir de Marte, então, onde está a Lua a partir de Marte? Então, beleza. Se a Lua estiver na 8ª casa a partir de Marte, o que é que essa Lua está influenciando, está trazendo de energia para Marte? Se é a 8ª casa, a 8ª casa vai falar sobre o que está escondido, vai falar sobre o ocultismo, vai falar sobre o misticismo, vai falar sobre transformações. Então quer dizer que Marte gera um efeito sobre a Lua e a Lua gera um efeito sobre Marte. Como esses efeitos se relacionam? Então, nesse caso específico, a gente tem uma relação da casa 6 com a casa 8. E aí no caso, Marte age com a energia que pode ser positiva ou negativa. A gente tem que avaliar como essa energia está sendo usada pela pessoa também, né? Mas pode ser para derrotar inimigos, para fortalecer a saúde, para superar desafios, ou essa paixão e esse desejo está influenciando negativamente na saúde e principalmente nesse fogo digestivo e na absorção de nutrientes e na própria capacidade da pessoa de superar os desafios e os inimigos. E essa lua vai estar agindo como uma força de transformação e de buscar por respostas num conhecimento oculto, no conhecimento profundo ou no conhecimento inconsciente, porque a casa 8 também está relacionada com o inconsciente. O Bhavat Bhavan serve tanto para a gente ver a relação de causa e efeito entre planetas, como entender a relação sobre as casas também. Mas isso só funciona perfeitamente sobre o mapa individual de cada um. Pelo céu, a gente consegue fazer um estudo das efemérides um pouco diferente. A gente pode fazer a relação entre os planetas e a distância que eles estão entre as casas, e a gente pode fazer também, como a Parama até gerou esse material, os dristes. Então a gente vai olhar os dristes que os planetas enviam para outras casas e outros signos a partir da posição que eles estão e como eles podem gerar efeitos nessas casas específicas. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Entendeu alguma coisa ou não entendeu nada? Parama? Ó, Augusto? E aí, Augusto? Boa noite, velho. Não? Nadinha? Então vamos para o céu de hoje. Outra coisa que eu queria falar também é o seguinte. Existe uma outra avaliação, que é uma avaliação NAD. NAD. Acho que é NAD. Ou é NAD ou é Jaimine, agora eu também não sei. Em que os signos mandam olhares. Então a gente tem que pegar uma tabela e aprender a usar essa tabela para poder entender para onde os signos estão mandando os olhares deles. Por quê? Porque se tem planeta dentro desses signos, o planeta está mandando olhar junto com o signo. E aí é uma coisa legal para avaliar no mapa natal de cada um também. Eu não sei quem que usa
Como é esse programa? Cosmic Insights. O aplicativozinho Cosmic Insights, na versão gratuita dele, ele dá todos esses dristes para o mapa natal de cada pessoa. Então você entra no Cosmic, você gera o seu mapa lá dentro, e ele vai ficar mandando, ele vai dar a sua ficha, né, com várias informações, e ele vai ficar mandando ainda para você, a partir do Panchang, os dias melhores, quais são os muhurtas daquele dia também, então cada horário regido por cada planeta, para você ver as atividades mais favoráveis para cada dia, né? Então, ainda tem isso que pode ser feito como um estudo individual. A gente vai entender isso, chama astrologia eletiva. Por quê? Porque é quando você escolhe os melhores dias para fazer determinadas coisas. Então, a gente vai avaliar isso a partir do Panchang, mas o Panchang, como a maioria dos conhecimentos a respeito disso, é genérico. Então a gente precisa saber o que tem no nosso mapa natal para poder fazer a avaliação a partir do Panchang, porque vão ter dias favoráveis e dias desfavoráveis para cada mapa por causa desses posicionamentos do Panchang, né? O Titi, o Karana, o Yoga vão gerar efeitos diferentes. A combinação deles vai gerar efeitos diferentes. Então, eu não sei se todo mundo pegou o PDF e chegou a ver e abriu ele. A gente vai começar olhando pelas efemérides, né? Então, uma coisa interessante é que a Lua está... É isso, a Lua está em Diesta agora com 22 graus e aí ela está em conjunção com Queto. Tirando a Lua, que está nessa conjunção com Queto, mas pelos graus, ela está dentro desse Kala-Sarpa, então a gente está com o Kala-Sarpa formado agora com todos os planetas de um lado só. Então, a outra coisa é que está acontecendo esse yoga em que todos os planetas, menos a Lua, no caso, ocupam 3 signos só. Então isso gera um yoga muito forte, mas que pode dar efeitos um pouco ruins, assim, em determinadas situações. E como esses signos que estão com muitos planetas são regidos por Saturno, e Saturno ainda está muito forte, então, os resultados que Saturno dá podem ser muito intensos, né? Muita cobrança, muita austeridade. Agora, Então, rápido sobre Saturno. O terceiro oi? olhar dele, parem sobre Saturno, já que você está falando nele. O terceiro olhar de Saturno está indo para o signo de Peixes, onde está o Sol. Então, ele está. Ou seja, o Sol ficou em Capricórnio, Saturno, Aquário, Saturno, e agora está segurando esse olhar, ou seja, não mudou muito o tipo de exigência que Saturno está fazendo em relação aos aspectos do Sol. Sim. Nesse caso, é quase uma conjunção, né? É quase uma conjunção por vários motivos, porque além, como a Parama falou, além do primeiro olhar de Saturno, que vai para a terceira casa a partir dele. Então, Saturno está em Capricórnio. Capricórnio, Aquário, Peixes. A terceira casa a partir de Saturno, Peixes. O Sol está em Peixes. Então, Saturno manda o olhar para cima do Sol. Segundo fator, o Sol está no Pada 2 de Uttara Bhadra. Uttara Bhadra é regida por Saturno. Então, a gente também já observa aí praticamente uma força de conjunção, né? E aí, o outro efeito, que é o fato de ser em peixes.
que causaria esse resultado também muito próximo com Júpiter, o que é um resultado benéfico, inclusive porque Júpiter está bem próximo já de Peixes, então Júpiter vai encontrar o Sol em Peixes durante alguns dias, e aí o Sol entra em Áries, e quando o Sol entrar em Áries, também vai ser complicado, porque ele alcança a exaltação dele em Áries, mas Rahu vai estar lá e vai ficar uma coisa bem interessante. A gente já está pensando em conversar no próxima reunião, aí, nos próximos dias, sobre a entrada de Rahu em Áries e de Ketu em Libra. A gente já falou algumas coisas, mas isso vai ser bem, bem significativo. Até porque essa entrada de Rahu em Áries coincidir com a entrada do Sol em Áries, sendo que um entra com 1 grau e o outro entra com 30 graus, né? Então eles estão entrando por portas contrárias e eles vão realmente se cruzar, e vai ser uma coisa bem doida, porque justamente é o eclipse, né? Que vai acontecer em maio. Isso. Parama, quer falar um pouco sobre o Sol em Peixes? Vamos falar sobre o Sol em Peixes? Peraí, deixa eu só desligar esse. Desculpa aqui, foi mal. O importante que eu queria lembrar do Sol em Peixes é que ele está com esse aspecto de Saturno. Amanhã, Mercúrio entra e forma um yoga que é muito favorável. Ainda não é muito favorável para Mercúrio, porque ele vai estar atrás do Sol. Mas, de qualquer forma, é importante para Mercúrio esse apoio, porque Mercúrio fica debilitado em Peixes. E eu estava vendo coisas bem interessantes sobre o Sol em Peixes. Porque tem a gente, semana passada eu falei de alguma dissonância que tem a ver com o fato de que o Sol é clareza e foco, e que Peixes tem esse ambiente turvo e mais profundo, mas tem também características muito favoráveis. O Sol em Peixes pode promover cura, porque a capacidade de cura também está em Peixes. Aí eu até queria te pedir para comentar, porque a gente pensa também no signo de Virgem, que é o posto complementar de Peixes, como um signo que é das doenças, mas também dos curadores, né? E interessante esse efeito também em Peixes. Mas aí são tipos de tratamento, de terapias, como o reiki, como elementos mais sutis, e como você falou ainda há pouco, uma conexão com frequências enfim, manifestações de outras dimensões. Então, também pode ser o sonho, a cura através do sonho, a cura através de elementos mais sutis, enfim. Então, a gente pode ver onde está o signo de Peixes para a gente, cada um no seu mapa, e imaginar o que pode ser curado nesse lugar, né? Porque o Sol pode trazer como revelações mesmo, isso que a gente estava falando ainda há pouco sobre os sonhos, é bem uma característica do Sol. Então, avaliar em que casa está acontecendo, os aspectos que está recebendo. No caso, a gente já sabe que tem Saturno, daqui a pouco vai ter Mercúrio, então vai ficar bem animado o signo de Peixes. E ainda Júpiter, como você disse, que sim, vai encontrar o Sol. Eu acho que é por aí, Goura. Quer mais alguma informação? Então, interessante, tipo, pensar o Sol, né, como o que ilumina, exatamente. E aí a gente desconstruindo Peixes, a gente vai ter um Pada de Purva Bhadra, que ele já passou, e aí vai ter
Uttarabhadra inteira e Revati. Se a gente pega pelas características, assim, carecas muito simples ainda, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Quando a gente olha para Purvabhadra, ela é uma energia de Rudra, que é a forma de Ajekapada, que é uma forma de austeridade. Por quê? A Ajekapada fala que é um bode se equilibrando em cima de uma perna só. Ou um homem com cabeça de bode também, que isso poderia simbolizar o Prajapati-Daksha, depois que ele perde a cabeça e coloca uma cabeça de bode no lugar dele, né? Mas na realidade a gente entende isso como uma austeridade. Ficar em pé sobre uma perna só é um sacrifício, e isso é um asana, né? Uma postura clássica dos yogis místicos para conseguir bênçãos, para conseguir poderes. Mas aí o que a gente entende disso? Primeiro, é uma energia extremamente destrutiva. Essa austeridade, o que a austeridade representa? Por que é austero, né? Primeiro porque é uma negação. Então você está negando a relação com a matéria de alguma maneira. O que é que eu quero dizer com isso? Austeridade e promessa é a mesma coisa. A diferença é o tipo. Então, uma pessoa pode dizer: vou fazer a promessa de ficar 1 ano sem comer ovo para ganhar não sei o quê, para conseguir alguma coisa. Se eu conseguir tal coisa, eu fico 1 ano sem fazer alguma coisa, sei lá, sem comer chocolate. Pronto, chocolate. Passar 1 ano sem comer chocolate se eu passar no vestibular. Aí o outro, vou ficar 1 ano sem tomar cerveja se o Flamengo for campeão. Isso é uma austeridade que a pessoa vai se submeter por uma bênção que ele quer receber. A diferença é, na cultura cristã, primeiro você recebe e depois você paga. Muitíssimo pouco eu vi, ao contrário, alguém que primeiro paga a promessa para depois receber o desejo, né? Na cultura védica é assim. Primeiro você merece e depois você deseja. Então, eles fazem essas austeridades para alcançar algum benefício, alguma bênção. E essa austeridade é renunciar aos prazeres materiais. Então, alguns yogis místicos vão, tipo, viver em crematórios, vão viver na floresta, vão viver pelados. Eles, tipo, param de cortar as unhas, param de cortar o cabelo. Eles, tipo, tem os yogis que levantam o braço e fica com o braço seco, que não mexe mais, de tanto tempo que ficou apontando para cima. Tem outros que fecham a mão, que as unhas saem pelo outro lado e dobra e vira um caroço à mão. Tipo, isso são austeridades. Ele está sacrificando o próprio corpo e a própria existência para conseguir alguma coisa. A Jekapada carrega essa energia. Purvabhadrapada carrega essa energia. E essa energia sai de aquário para peixes. E aí a gente olha para aquário, só para entender a transição, porque também em aquário, o que é que a gente tem em aquário? Mercúrio e Júpiter. Os dois estão em Purvabhadrapada. Então os dois estão carregando essa energia de austeridade, essa energia de sacrifício, né? Então, assim, Shatabisha, que é antes de Purvabhadrapada, é regida por Arro. Então, em Shatabisha, que é a cúspide de Aquário, é o centro de Aquário. Então, a gente entende Aquário como o signo
da espiritualidade verdadeira, é Aquário. Então, Rahu é o que faz a transição de todo aquele materialismo que atravessa Capricórnio e entra dentro de Aquário através de Dhanista. Shatabisha pega isso e transforma essa energia concreta, densa, materialista, em energia sutil, em energia transcendental. Como? Mandando, e aí onde está, né? Essa é a sacada. Ou manda para Purva Bhadrapada destruir para poder transcender em peixes, ou Shatabisha é representada por um círculo vazio, ou pela roda do Sansara, ou pelo símbolo do infinito. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que você não jogar fora, que você não desapegar, tudo aquilo que você não colocar numa perspectiva coletiva e transcendental, joga você dentro do ciclo de nascimentos e mortes de novo. Por quê? Porque tudo isso que eu falei de Purva Bhadrapada como espiritual também se manifesta ao contrário. Por quê? Porque Purva Bhadrapada também é representada por um homem ou uma mulher com duas caras, uma virada para cada lado. E aí tem uma representação disso que é uma cara jovem e uma cara velha, uma cara feliz e uma cara triste, mas também uma cara espiritual e uma cara materialista. E quando a gente fala de duas caras, é justamente isso também. Purva Bhadrapada também. Que tanto pode ser uma coisa muito boa num determinado momento e muito voltado para a espiritualidade, para a transcendência, como no outro momento ser completamente cruel e materialista. Por quê? Por causa da escolha que foi feita em Shatabisha. Em Shatabisha, a pessoa tem a capacidade de olhar para esse buraco, para esse infinito, para esse... Ao mesmo tempo que dá a ideia de vazio, dá a ideia de aquilo que não pode ser percebido pelos sentidos. Por quê? Porque Rahu, ele é a completa capacidade de metamorfosear a si mesmo e as suas próprias intenções. Então, dependendo da sinceridade que foi desenvolvida dentro do processo das 12 casas, né, do processo do trânsito da vida, então, de acordo com a sinceridade que a gente coloca no nosso desenvolvimento, seja ele material ou espiritual, quando chega nesse ponto em Aquário, ele se transforma. E aí essa transformação passa para o Shatabisha, entra em Purva Bhadrapada, e aí é onde a pessoa vai se sacrificar. E esse sacrifício, o que é que acontece com o sacrifício? Imagina aqueles filmes dos anos 90 que fala sobre a bolsa de valores e aqueles caras que estão no radinho e gritando e fritando e alucinando, vendendo, comprando, completamente conectados com a ilusão do poder material. Eles estão fazendo austeridade ali. Eles estão sacrificando a vida deles, a mente deles, o tempo deles, a saúde completa deles, saúde mental, física, tudo. Por aquilo, por poder, por dinheiro. A mesma coisa se coloca dentro de qualquer outro ramo ou atividade no mundo material. Para você conseguir alcançar uma posição elevada, você vai fazer um sacrifício. Você vai ter que dar alguma coisa, e é aí onde está. Você vai ter que dar alguma coisa para Maya. Você vai ter que dar alguma coisa para Durga Devi, Shakti Devi. Durga Devi, Durga, né? Uma das traduções para Durga é prisão. E Durga, como personalidade,
é a carcereira dessa prisão. É ela que cuida e mantém todo mundo dentro dessa prisão, mas ela é boa para quem é bom com ela, porque é só a lei do karma. Então ela tá ali, karma bom, karma ruim, karma bom, karma ruim, é com Durga. Então essas pessoas materialistas fazem austeridades para Durga. E é bem legal também, assim, em Navadvip, que é onde Chaitanya Mahaprabhu nasceu, e a gente falou na semana passada sobre o dia do aparecimento de Mahaprabhu, que é o Gora Purnima, que foi na lua cheia, foi na quinta-feira, da quinta para sexta-feira. Bem um pouquinho antes do sonho da Ângela. E que justamente, né, olha só que doideira, Ângela sonhou na energia. Por quê? Porque Mahaprabhu nasce no eclipse. Então, quando a lua cheia está no céu e ela é engolida por Arro, Mahaprabhu nasce. E aí é muito legal a interpretação de tipo, como é que um avatar nasce num momento tão inauspicioso, né? E aí o remédio para o eclipse, o melhor remédio, né? O melhor remédio para o eclipse é rezar. Durante o eclipse você está rezando, você está tipo cantando os nomes de Deus. Então, quando Mahaprabhu nasceu, pelo menos todas as pessoas religiosas e espiritualizadas estavam cantando os nomes de Deus, estavam invocando a misericórdia divina, estava todo mundo pedindo por ajuda e proteção a Deus, cantando os nomes de Deus. Nessa hora, Mahaprabhu nasceu, para atender ao pedido de todas essas pessoas. Então, só um exemplo, né, para poder trazer essa associação da lua. Então, o sacrifício. A casa 11, que pelo Kala Purusha é aquário, e fala sobre o resultado do trabalho, e é a própria casa dos desejos, a terceira casa do Trikona de Kama, né? Então é a manifestação concreta do prazer, da busca pelo prazer. Está na casa 11. Então, se a gente busca pela transcendência, se a gente busca pela evolução espiritual, a casa 11 está lá, mas ela vai significar outra coisa. Ela não vai significar o resultado material de uma busca pelo prazer. Ela vai representar. Fala, Parama, diz aí. Não, quando você terminar, me chama, por favor. Não, fala aí, diz aí. Então, eu estava vendo que esse primeiro olhar de Saturno, que é o terceiro a partir dele, a terceira, né, na terceira casa a partir dele, diz respeito à casa de cama. A casa 3 é a primeira casa do tricona de cama. Então, a ideia é que Saturno estaria avaliando os nossos desejos, as nossas vontades. E, considerando que é o Sol que está lá, pode ser de fato um desejo da nossa alma de evolução espiritual, mas pode só ser um desejo egóico, enfim, que o Sol pretende realizar logo ali em Áries, quando ele vai estar exaltado. Eu só queria aproveitar o raciocínio. Massa. E ele, do ponto de vista materialista de realizar os desejos, como tu tá falando, quando ele entrar em Áries, ele encontra Rahu e Rahu toma conta da cabeça dele. Então, é isso, né? Quando a gente acha que escapou, caiu na armadilha. A chance é, então, aproveitar agora em Peixes e aproveitar que Júpiter vai estar em Peixes e que Sol e Júpiter vão ficar em conjunção no finalzinho, quando o Sol ainda não tiver indo para Áries ainda, para a gente justamente colocar um propósito elevado, saudável, enfim, por aí. Sim, sim. Então, e aí é isso, né? A transformação desses desejos e dessa busca pelos desejos que atravessa
o signo de Aquário, entra dentro de Peixes em Purvabhadra Pada, e esse último pada, né, tipo essa última perninha que entra ali, carregando o efeito e o resultado desses desejos, né, dessa transformação de Aquário, desse desapego, né, porque Aquário traz essa ideia de excentricidade como desapego, excentricidade. Por que que o cara é excêntrico? O que quer dizer ser excêntrico? Se a pessoa for autenticamente excêntrica, é alguém que não se importa com a opinião de ninguém. Não interessa se você vai falar bem ou mal de mim. Não tô nem aí, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Essa é a excentricidade que está dentro de Aquário. Exatamente em cima de Chata Bicha, que é a força de Irahu como a rebeldia e a quebra dos padrões e dos protocolos. Então, Aquário traz essa ideia de tipo, não tô nem aí, tipo, não interessa se o mundo é do jeito que é, eu vou amar as pessoas, eu vou fazer o melhor que eu puder, eu vou proteger a natureza, eu vou ser contra a guerra, eu vou ser contra a matança de animais. Então, Aquário, que é isso, né? Uma das coisas que a galera esotérica fala da era de Aquário, né? A grande representação da era de Aquários de Aquário é os hippies. E os hippies são essa galera que largaram tudo e foram viver em desapego. Então, isso é essa representação, né, de tipo da excentricidade. Não é excentricidade de tipo pintar o cabelo de 25 cores diferentes. Isso é só para chamar a atenção ou, sei lá, coisas do tipo. Não é esse tipo de excentricidade. É excentricidade autêntica. Essa excentricidade autêntica que transforma o meio ambiente, né? Transforma porque incomoda o meio ambiente. Então transforma o meio ambiente e joga dentro de Peixes. A gente vai olhar peixes, peixes abstrato, peixes sonhador, peixes é muito etéreo, né? É um signo de água, mas na realidade peixes ele não está muito conectado com as coisas, mais ou menos, né? Não está tão conectado com as coisas materiais. Por quê? Porque depois que passa de Purvabhadra, entra em Uttara Bhadra. E o Tara Bhadra fala sobre as profundezas, fala sobre o desconhecido, fala sobre o inconsciente, fala sobre tudo aquilo, todos os tesouros que são protegidos pela serpente que vive nas profundezas. Então a gente pensa o seguinte, e mais uma coisa, né? A gente sai de Aquário, que é regido por Saturno, mas Purvabhadra, que é regida por Júpiter. O último pada de Purvabhadra está dentro de Peixes, que é regido por Júpiter. Então, esse pada de Purvabhadra dentro de Peixes é Júpiter e Júpiter. A segunda nakshatra, que é o Tara, é regida por Saturno. Então, Saturno, que tem esse controle em cima de Capricórnio e de Aquário, joga ainda o controle dele em cima da energia da cúspide de Peixes. Então, como a Parama falou, tem o olhar que Saturno está mandando de Capricórnio para Peixes, agora em cima da cabeça do Sol, e tem a força de Saturno na nakshatra onde o Sol está. Então, essa nakshatra ela vai falar sobre o poder de fazer chover. E aí eu achei muito legal isso, por quê? Porque eu fui tentar fazer a relação, né? Pô,
Para a gente aqui no Brasil, é famoso o termo, né, as chuvas de março que encerram o verão, porque é uma chuva gigante que dá no março. Essas chuvas começaram quando o Sol entrou em Uttarabhadra. Então, o Sol trouxe essas chuvas do fim de março. E isso vai acontecer praticamente todos os anos, até que aumente ainda mais a precessão dos equinócios e o Sol acabe antecipando de março para fevereiro essa entrada em Uttarabhadra, mas falta aí algumas centenas de anos ainda. Então, a gente segue a ideia das chuvas de março, é o Sol em Uttarabhadrapada. Então, um outro significado para essas chuvas é o poder de trazer a prosperidade. Porque justamente essas chuvas, no ponto de vista dos indianos, que aí são as monções, elas são extremamente necessárias para a renovação da prosperidade das plantações. Então, o Tarabhadra, ela guarda a riqueza porque ela apresenta essa prosperidade de diferentes maneiras. E prosperidade e abundância está relacionado com Júpiter, que é o regente de peixes. O Sol, em Uttara, joga essa luz nas profundezas. Essas profundezas falam sobre o nosso inconsciente também. Então a gente vai ter uma percepção, que é como aconteceu com a Ângela, como aconteceu com a Alexandra, e como pode ter acontecido com algumas outras pessoas, alguma percepção mais sutil do inconsciente. Beleza. Quando o Sol passa para Mercúrio, tudo aquilo que restou, o residual do aspecto material, aparece dentro de Revati. Porque Revati é regida por Mercúrio. A gente já tem uma ideia de que Mercúrio em peixes está na debilidade máxima dele, porque ele fica na máxima exaltação em Virgem, que é a casa oposta. Qual é essa debilitação de Mercúrio dentro de peixes? Mercúrio vai falar sobre a nossa capacidade intelectual, a nossa habilidade em mexer com números, a nossa capacidade de se comunicar, de negociar, e o Deus controlador da energia de Revati é Pusham. E Pusham, ele favorece os contratos. Então a gente vai ter aí uma relação de que em Revati, Mercúrio pode dar um resultado melhor do que em outros lugares de peixes. Beleza, mas que tipo de resultado isso pode ser? Oi, Parama, fala aí. Estava olhando isso agora justamente. Ele já passou do grau de debilidade. Comila diz que ele dá resultados muito diferentes em Revati do que dá em Uttara. Pode ser gente que ainda não lida bem com as questões práticas, porque Mercúrio está de fato nesse pensamento abstrato, mas justamente o pensamento não tem limite e a imaginação também não, então pode favorecer escritores, grandes escritores. Então, também tem é isso que você estava dizendo, a fertilidade em Uttara é muito grande, mesmo para Mercúrio debilitado, pode ter uma fertilidade grande de ideias, mas que ele só vai conseguir concretizar quando chegar em Revati. Isso no trânsito, né? Aí se for um Mercúrio natal posicionado, aí já é outro tipo de abordagem. Sim.
O exemplo mais clássico de Mercúrio em Revet é o Einstein, né? Todo mundo, tipo, usa esse exemplo, assim. Porque o Mercúrio deveria dar efeitos muito ruins e, pô, é o Einstein. Mas é isso, o Einstein era ruim em matemática. Ele não era bom em cálculo. Ele era bom na doideira. Ele era um cara que conseguia ter as ideias. A imaginação dele era muito longe. Então, assim, o Einstein é o cara que enxergava essa realidade sutil através da inteligência e da imaginação dele. E ele se associava com alguém que era bom de cálculo para provar o que ele estava falando. Então você sempre vai ver as equações e as ideias de Einstein com outro nome. Então, junto, né? Então, tem o Bose-Einstein, que é a equação que deu origem ao bóson de Higgs. Aí tem uma outra que são as pontes de Einstein com outro maluco lá, que são as pontes de energia quântica que explicavam alguma coisa dos buracos negros. Aí tem um outro maluco agora que conseguiu provar uma teoria do Stephen Hawking que o Stephen Hawking também não conseguiu calcular. Então, tem isso, né? A capacidade abstrata que se encontra dentro de peixes, ela favorece em alguns aspectos e ela prejudica em outros aspectos. Ela prejudica no sentido de que, dependendo do planeta que tiver em peixes, e aí é onde está, né? Pode ser a Lua, pode ser o Sol, pode ser Mercúrio, vai ter uma influência também grande, mas principalmente o Sol e a Lua, ou o ascendente, vai trazer uma desconexão muito grande dessa pessoa com a realidade objetiva, material, assim, tipo, é como se a avaliação da realidade material ela fosse sempre muito incompreensível, limitada. É como se Peixes ele leva o pensamento um pouco além nesse sentido de abstração e de ideal, mas prende a pessoa no lugar impossível, no lugar que é um lugar de sonhos, é um lugar de utopias. Então, é difícil conectar com a realidade material e viver essa realidade material o tempo inteiro. A pessoa pode até se colocar no plano material, mas ela está sempre deslocada de alguma forma, né? Então, só para a gente fechar ainda essa questão do Sol, é que justamente, né, quando Mercúrio entrar em Peixes, ele e o Sol mandam o Shakti Drishti para a Virgem. E aí, como a Parama falou, Virgem é um signo que falaria sobre essas questões de saúde, e o posicionamento do Sol aí, dependendo da dignidade do Sol no mapa natal de cada um, então, o Sol transitando peixes pode afetar a saúde de todo mundo, de alguma maneira. Mercúrio transitando peixes também. Mas aí o efeito que Mercúrio manda para Virgem vai dar um resultado melhor. Por quê? Porque a dignidade desse olhar que vai para a Virgem, o olhar de Mercúrio para a Virgem é mais forte, é mais benéfico. Então a gente tem que ver como fazer, porque também, né, o Sol é um símbolo da nossa saúde. Então, um dos grandes remédios para fortalecer o nosso sistema imunológico é tomar sol. Então, tomar um pouquinho de sol, principalmente nesse trânsito agora do sol em peixes,
vai ser muito favorável para a saúde também e vai trazer, no caso, para Mercúrio, um conforto mental e uma paz mental, um pouco de sossego, né? Como se fosse possível, vamos imaginar como se fosse possível Mercúrio dar bons resultados em peixes. E é possível. Fala, Alexandre. Alexandre. Oi. Não tô. Oi, agora, fala. Então, tem um mapa aqui em casa que a pessoa tem peixes e na casa 4 com Vênus em Uttarabhadra e Marte em Revat. Quem que tá em Uttarabhadra? Que planeta? É o Vênus. Vênus em Uttarabhadra e Marte em Revat. Entendi. É Vênus na Pada 4, né? A Uttarabhadra na Pada 4 e a Revat na Pada 2. Entendi. É maluco. Então, a avaliação disso é um pouco diferente da avaliação que a gente está fazendo. Por quê? Os resultados Não, sim, de eu Marte... entendi. É só porque você estava falando das nakshatras nessa agora que está rolando, e eu fui olhar aqui e encontrei isso nos mapas, mas Sim, só para querer entender entendi. isso. Eu vou explicar para você como avaliar isso, porque assim, o resultado desses dois planetas em conjunção gera um efeito. Isso é uma coisa. A conjunção de Marte e Vênus em qualquer signo, em qualquer casa, gera um efeito. A outra coisa é Vênus alcança a máxima exaltação em peixes. Marte não. Marte é amigo do regente. Marte é amigo de Júpiter. Então ele está bem posicionado, de certa forma, para Marte tá bom, tá ali. Beleza. O que você vai ter que avaliar? O trânsito do Sol sobre Vênus e o trânsito do Sol sobre Marte. Quais são os efeitos que isso vai gerar? E aí depois o trânsito de Mercúrio sobre Vênus e o trânsito de Mercúrio sobre Marte. Isso, cada uma dessas coisas vai gerar efeitos diferentes. E aí, tu falou que é na casa 7, né? Na casa 7 é melhor para... É isso? Casa 7, né? Não, na casa 4. Ah, na casa 4, entendi. Beleza. Na casa 4 vai ser melhor para Vênus. E ainda é Marte MK. Marte o quê? MK. Certo. Se Marte é MK, então esse trânsito do Sol e de Mercúrio justamente vai fazer uma combinação entre esses caracas. Então, se Marte é o matricaraca, ativar a mãe. Quem é o Sol? Aí você vai ver, sei lá, Putra Karaka, Bratri Karaka, Atma Karaka. Aí você vai ver a relação entre esse Karaka com o Matri Karaka e as características que esses planetas carregam. Por ser a casa 4 já fala sobre a mãe, já fala sobre a relação com a mãe, as memórias e o ambiente doméstico. Então, você vai trazendo esses caracas e essas informações e você vai criando as associações para poder entender quais os possíveis efeitos que isso pode acontecer. É mais complicado o trânsito sobre Marte do que sobre Vênus, eu acho. Mas aí também tem que
Marte no Pada 2, ele vai para Capricórnio no Navamsha, ele tá exaltado. Ah, não, vai não, foi mal. É, mas mesmo assim, não... Sol... Agora, eu fiz uma anotação aqui, eu não tô nem entendendo a minha letra, mas tá escrito Mahapurusha. E eu apontei para Vênus. Sim, Mahapurusha. Por quê? Porque é uma casa Kendra e Vênus está em Peixes, que é a máxima exaltação dele. Então ele fica Mahapurusha. É que... Então, justamente é que eu estou pensando no resultado que vai dar esse trânsito em cima de Marte. É que eu não lembro qual é a posição natal desse Sol. Eu não sei se isso é teu mapa, acho que não. Porque tem que ver aonde está a posição natal. O Sol tá na casa 4, 5. Casa 5 em Áries. Crítica a cada um. Então, e Mercúrio também está em Áries? Mercúrio está em Touro, na próxima, na 6. Crítica também, só que na pada 4. E está retrógrado. Pronto, olha só. Os dois estão bons e muito provavelmente o resultado do trânsito deles, putz, do Sol, não vai ser tão bom. Porque ele vai estar transitando a 12ª casa a partir dele. Então, isso é Bhavati Bhavan, se ligou? Tipo, se o Sol tá na 5 e ele tá transitando a 4, quer dizer que ele tá na 12ª casa a partir dele no mapa natal. Então isso vai indicar transformações, isso vai indicar que tipo tem um fechamento de ciclo. Provavelmente é alguém que vai fazer a... Você falou um negócio aí, desculpa te cortar, é que você falou um negócio aí que, a gente precisa tomar sol porque vai ver imunidade, não sei o quê. Esse cara que ele tem a imunidade hard, tem imunidade muito alta que faz com que ele tenha muita alergia. Dá pra entender? Sim, então, mas isso aí... briga com ele, entendeu? Aí traz as alergias. É muito doido. Então, essas alergias é um efeito do Mercúrio retrógrado, que está na casa 6. Putz, ele tem menos de 16 anos. Tem 12. Vai passar. Isso é tudo emocional. Então, assim, o que precisa fortalecer nele é a confiança. Então, ele precisa desenvolver autoconfiança, ele precisa entender qual é o poder que ele carrega para resolver os próprios problemas. Então, assim, alergia, dependendo do tipo de alergia, né? Porque tem alergias que são questões químicas mesmo, mas a maioria das alergias, principalmente alergia respiratória e alergia de pele, questão tipo de questões cutâneas, é emocional. Então tem que avaliar essa lua também, qual é a... Pode crer. Porque aí tu falou, pronto, aí. Tu falou que Marte é o Matrikaraka. Marte está em Revati, Revati é regida por Mercúrio. Mercúrio está em Crítica, na casa 6, retrógrado. Crítica é regida pelo Sol. O Sol está em Crítica, na casa 5, onde ele fica forte, ele tem força direcional, porque representaria Leão no Kalapurusha, e ele está no Nakshatra que ele rege. Então tem bastante força aí, tá ligado? Só que justamente ele é muito novo, ele não tem a autoconfiança que ele precisa. Isso vai melhorar muito a partir do momento que ele começar a se independer.
E aí tem que ver também se ele tem alguma questão de alergia alimentar. Dependendo da posição da Lua, pode ser com leite também. Onde é que tá a Lua? A Lua tá na 12, com Escorpião, e Gesta na Pada, 4. A Lua é o Atma Karaka dele. E ele tem alergia do leite também, mas é muito. É pouco. Tem, incomoda, mas é pouco. As coisas. Ativa a crise respiratória, fica com espirros e tal, mas não é Então, mas tanto preste quanto atenção. poeira, por exemplo. Então, poeira. Poeira vai afetar os pulmões, né? E é isso, velho. Tipo, poeira. Poeira vai dar sinusite, rinite, alérgica, coisa na garganta, coisa no nariz. Signo de touro. É onde tá Mercúrio retrógrado. Sim. Beleza. A Lua tá na casa 12 em Escorpião, debilitada e em oposição à casa 6, onde está Mercúrio. Então, assim, tenta pelo menos cortar leite cru, leite, e usar queijo com ele. Substitui esse leite normal, por leite de soja, leite de amêndoa, leite de alguma coisa dessa. E deixa ele comendo só queijo e manteiga, já vai ajudar bastante, tá ligado? Mas essa lua na 8 não. Essa lua na 8, essa lua em escorpião aí tá meio complicada, hein? Pode. Tá gandanta, não? Tá Gandanta agora, é para dar 4. Tá. Pra dar quadro. Ah, é isso. A culpa é da Gratidão. mãe. Tô ligado. Ai, tadinho dele. Tanto lugar pra nascer. Eu tô brincando, pô. Não é não. A mãe pode ajudar. Mas é isso. Gratidão. A mãe é Marte, no caso, não é a Lua, isso é outra coisa. É o quê? Matrikaraka é Marte, não é a Lua, então acho que é Sim, outra sim. história. Eu tô tirando onda só, pô. Tá brincando. Mas, ó. 4, 8 não manda. É isso. É porque Marte estando na casa 4, ele já afeta ali. Mas é isso. Parama, tem alguma coisa que seja muito importante ainda falar das efemérides para agora? Tem não. Porque a gente falou da mudança de Mercúrio, a gente falou do Sol, Júpiter ainda dá tempo de falar antes dele entrar em Peixes. É isso. Saturno vai ficar para sempre em Capricórnio, não tenho o que falar. É, ele se mudou para lá, não quer mais sair não, ele gostou. Ele tá na casa dele, bicho, ele vai sair de lá por quê? Ainda mais sendo Saturno. Então, quando ele consegue ser pior, então deixa ele lá, né? Brincando, ele não é pior, É não. sempre bom, Saturno é sempre bom. E ele tá tão bem posicionado em Capricórnio que o olhar dele para a 10ª casa, a partir dele, vai para Libra, que é onde ele alcança a máxima exaltação. Então tá tudo certo, é só a gente, tipo, ficar com a cabeça boa, fazer o que é certo e se orientar na vida, que ainda tem muito serviço pela frente. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Aconteceu alguma coisa muito misteriosa e mágica e interessante nos últimos dias que queira falar no grupo? Não? Ninguém viveu nada emocionante nesses dias. Não, né? Tá bom. É isso.
Aconteceram várias coisas interessantes, mas é muito complicado. Você viveu, né? Então, mas eu não sei se pode contar essas coisas, não. Para não dizer que eu não falei nada, eu percebi que, tudo bem, Sol em Peixes para mim dá a casa 5, mas ele mandou aspectos, ele manda aspecto direto para 11, e a quantidade de amigos e amigas que me mandaram mensagem, pessoas próximas que fazia tempo que eu não via, eu senti que a casa 11 foi ativada mesmo, assim, em relação aos meus amigos, e a pedidos de conselho, porque, enfim, bem interessante. Através de quem? Tua casa 11? Minha casa 11 é virgem, mas eu acho que foi o aspecto do Sol em Peixes. O Driste, O o Drizzt. Chakra, entendi. Entendi. Então, só uma coisa interessante, assim, né, para contar. Eu tenho uma relação muito próxima com as cobras. E com cobras meio perigosas, assim. Nunca é com cobrinha besta. E esses últimos tempos, assim, eu tenho andado menos na floresta e no meio do mato. Eu tô voltando a andar mais agora. O Augusto tá ligado que eu tô me enfiando no meio do mato de novo. Só que o que aconteceu? Em menos, talvez 15 dias, no mesmo lugar, praticamente uma distância de 2 metros. Aí a galera fala, pô, um raio nunca cai no mesmo lugar. No mesmo lugar não, mas pode cair perto. E o para-raio que o diga, né? Que cai. Então, isso é muito louco. Porque eu estava dentro de casa e eu ouvi uma alteração na natureza. Eu ouvi os passarinhos cantando diferente, os passarinhos agoniados, agoniado, uma agonia dos passarinhos muito grande. E eu imaginei, isso foi o gato que pegou um filhote, né? Eu imaginei, foi o gato que pegou um pintinho, porque uns dias antes, o Francisco, que é o gato preto, catou um filhote de sabiá laranjeira e eu consegui salvar o filhote ainda, beleza. Aí quando eu vi os passarinhos tudo agoniado, eu pensei, putz, Francisco pegou outro passarinho. Aí eu olhei pela porta. Quando eu olhei pela porta, eu vi o gato branco, Antônio, muito curioso com alguma coisa que estava no mato. No intervalo de menos de 1 segundo que eu olhei pro gato, eu consegui ver o que é que o gato estava olhando. Véi, era uma urutu, que é um tipo de jararaca, é uma botrops, mais grossa do que o meu braço, e o meu braço, assim, é meio fino, mas não é tão fino. Então, assim, era uma cobra grossa mesmo, grande. Uma monstra na porta de casa e o gato simplesmente andando do lado dela, cheirando ela para ver o que era que ela ia fazer. Beleza. Resumindo a história, passou essa cobra, a gente deu um jeito. Essa semana, no mesmo lugar, praticamente no mesmo lugar, uma ou outra cobra, prima dessa, era uma jararaca agora, mais fina, mas com o mesmo comprimento. Agora sim, qual a chance de 2 cobras dessa, porque uma devia ter mais de 5 anos, 5 para 6 anos, e essa outra já devia ter uns 2 anos fácil. Qual a chance dessas cobras aqui no meio de várias casas, cachorro, gato, um monte de bicho, e eu não encontrar essas cobras no meio da floresta? Porque eu não encontrei. Eu fui esses dias tudinho pro meio da floresta, andei e não vi uma cobra. E eu procuro. E Augusto tá de prova.
quando eu vou pro meio do mato, a galera tem medo porque aparece cobra. Tipo, basta eu me enfiar no meio do mato que aparece uma jararaca. E aí eu fiquei pensando, né? Tipo, pô, qual a relação, né? Ó, o Augusto concordando. Qual a relação disso, né? Tipo, o Tara Bhadrapada tem essa energia dessa serpente que mora nas profundezas. Então, o Sol em Uttarabhadra trouxe esse animal que eu entendo como o meu animal de poder, que é esse animal da vida e da morte e a representação da própria energia Kundalini, né? A energia que se eleva dentro da gente e leva a gente para regiões superiores, né? E eu comentei isso com a Parama, assim, tipo, qual o significado disso, né? Tão difícil entender dentro da complexidade de tudo, qual é o sinal dessas cobras, né? Porque, assim, eu vivi muitas situações muito bizarras e complicadas com cobras perigosas, assim, mas no intervalo tão curto de tempo nunca tinha acontecido, nunca, nunca, nunca. Então, uma coisa que fica claro é que a gente está a um passo da morte o tempo todo. A gente precisa ter consciência disso. Então, elas podem ter vindo para me avisar, para eu ter mais cuidado, para eu ter mais atenção, para eu ficar mais ligado que não existe segurança no mundo material. Então, talvez essa seja uma mensagem para todo mundo. E como também há poucos dias atrás a gente falou do Maha Shivaratri. E o Senhor Shiva é essa grande personalidade que protege as serpentes e protege os animais peçonhentos, né? E eu tenho uma relação muito, muito, muito intensa e muito próxima com o Senhor Shiva também. Então, todos esses elementos, eles vêm para mim para me mostrar sobre o meu próprio caminho e as minhas escolhas, né? E o quanto é necessário estar consciente e atento a respeito dessas escolhas o tempo todo. Então, é a mensagem de orai e vigiai para todo mundo, né? A gente tem que se manter nisso. Dá um vacilozinho, fica sem um dedão. Augusto que o diga, né, Augusto? Mas tá com o dedão aí. Então, não pode vacilar. Se vacilou, perdeu o foco, em algum momento você vai tomar a reação disso e não tem como fugir, né? Então é isso. Eu queria contar o que aconteceu de místico, né? Oi. Agora, tive 2 avistamentos, nunca tinha visto nada. E eu tive 2 avistamentos seguidos também. Um de noite na praia, a luzinha lá piscando, uma estrela, né? Olha que bonito, vai piscando. E o marido não estava olhando. Aí quando eu falei para ele olhar, ela parou de piscar e desapareceu. Ixi. No segundo dia, ele andando de bike e eu deitada no banquinho da praça, olhando para cima. Aí vem a estrelinha passeando dessa vez. Passeando, dando um rolê, fatiou, desapareceu. Eu falei, os avistamentos que eu nunca tinha reparado, né? Então, pode ser que esteja aumentando, ou só está me deixando se ver para mim, né? Mas foi tudo esses dias também. Então, a recomendação é olhar mais para o céu, né? Porque não para. Se você for procurar, você vai achar, só que você não pode esperar que vai conseguir ver como a gente vê a maioria das coisas. Vai ser muito mais como... Então, vai ser muito mais como a Ângela viu, de estar
tá enxergando, tá vendo, e talvez ninguém consiga ver, e talvez ninguém consiga gravar. E assim, é muita coisa que tá rolando, muita mesmo. É bem maluco. Sim, muito louco. É isso. A gente se conecta, tipo, tu curte essas frequências alienígenas, tu se conecta com as frequências alienígenas, tá ligado? Não tem jeito. Cada um entra no canal que tá sintonizando, né? É isso aí. Eu quero agradecer mais uma vez, de todo o coração, a presença de vocês, o afeto, a atenção, e que a gente continue, né, sempre buscando por mais conhecimento que revele a verdade transcendental. Porque conhecimento material, ele não vai ser muito útil no decorrer do tempo. A gente precisa de conhecimento e prática espiritual. Então, quanto mais a gente puder associar a busca pela nossa evolução com uma ação em prol da nossa evolução, melhores vão ser os resultados em todos os aspectos. Então, a melhor forma da gente ter resultados positivos do estudo de astrologia que a gente está fazendo é tentar entender como a gente pode gerar o nosso desenvolvimento espiritual para não se deixar perturbar pelas oscilações materiais. Então, estamos juntos, todas as glórias, todos os méritos e todas as honras sobre qualquer benefício ou qualquer fortuna que a gente possa adquirir da nossa associação. Esses méritos são dos mestres espirituais. E quanto mais a gente puder compartilhar esse conhecimento que foi transmitido por eles, também mais benéfico vai ser para a gente. Então, Shravanam Kirtanam é isso, né? Ouvir e repetir, ouvir e cantar. Então, quanto mais a gente puder ouvir, melhor a gente vai poder repetir, com mais qualificação, com mais qualidade, a gente vai poder repetir esse conhecimento. Então, um grande abraço para todo mundo. Fico realmente muito feliz que a gente pode dar continuidade ao nosso estudo. Espero que a gente se encontre em breve, né? Muito em breve. Estou planejando aí voltar a fazer mais contatos virtuais durante a semana, então acho que para o nosso próximo ano astrológico, que começa quando o Sol entrar em Áries, vai ter algumas novidades por aí. Então, eu vou colocar Srila Prabhupada recitando o Vandana, que assim é uma das coisas mais incríveis e auspiciosas que se pode ouvir na vida, e a gente se encontra logo mais. Então, minhas reverências a todos, por favor, quem puder, perdoe as minhas ofensas. Quem não puder também, eu continuo pedindo desculpa. Então, até mais. Hare Krishna. Padakamalang Sri Gurum Vaishnavamsha Sri Rupam Satvajatan Sahagana Raghunathan
Advaitam Vaidana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Nanda Vishakhananda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasati Gaurabhakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasati Gaurabhakta Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadadhar Sivasati Gaurabhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.